O livro de Esther esconde um dos segredos mais incríveis da Bíblia. Um possível segredo nazista oculto foi descoberto em uma de suas passagens. Um código decifrado décadas atrás, revelando uma profecia relacionada aos dias atuais. Esther, em comunhão com Deus, faz um pedido relacionado a um evento que se cumpriria 2.500 anos após a sua morte. Algo que tem uma conexão intrigante com os nazistas da Segunda Guerra Mundial. É vital perceber que esse é o único livro da Bíblia onde não aparece o nome de Deus. Mas esse nome consta sim, porém, de forma oculta. Esther se comunica com Deus e faz um grande pedido. Você irá conhecer nesse impressionante acontecimento um dos maiores segredos da história bíblica. O livro de Esther começa nos apresentando ao rei Assuero, ou conhecido como Xerxes, um dos maiores reis de seu tempo. Ele herdou o reinado da Babilônia de Nabucodonosor e o seu reinado se deu na Pérsia. No terceiro ano de seu reinado, o rei realiza um banquete grandioso que dura 180 dias. Durante esse banquete, ele pede a sua esposa, a rainha Vasti, para se apresentar diante dos convidados completamente nua. No entanto, ela se recusa e o rei, tomado pela ira, ordena a sua morte. Após esse episódio, o rei arrependido decide procurar uma nova esposa e convoca as moças virgens mais belas de todas as províncias de seu reino, que eram 127 no total. Esther é uma dessas jovens e acaba conquistando o coração do rei. Porém, ela recebe a instrução do seu tio Mordecai para não revelar a sua origem judaica. Assim, Esther se torna a rainha do rei Assuero. Porém, um homem chamado Ramã, descendente do povo amalequita, nutre um ódio implacável pelos judeus. Ele convence o rei a promulgar um decreto terrível que permitiria a matança de todos os judeus do seu reino. É nesse momento crucial que Esther percebe que a sua posição como rainha não é uma mera coincidência. Ela compreende que foi colocada ali com um propósito divino, o de salvar o seu povo. Com coragem e sabedoria, ela convoca um jejum e se prepara para enfrentar o rei, mesmo sabendo que a sua vida corre perigo. No encontro com Assuero, Esther revela a verdade por trás do decreto de morte contra os judeus. O rei fica enfurecido ao descobrir as maquinações de Ramã e acaba ordenando a execução do traidor e de seus 10 filhos. Mas aqui surge algo intrigante. Esther faz um pedido curioso. Ela pede que os filhos de Ramã sejam enforcados amanhã. E é aqui que vemos algo estranho, difícil de entender. Os filhos de Ramã já tinham sido mortos pelas forças reais, pelo exército do rei. Então por que Esther está pedindo amanhã para que eles sejam enforcados? Existe aqui uma profecia escondida. É algo impressionante. Mas qual seria essa profecia? O nome de Esther no hebraico bíblico significa oculto. Então podemos entender também que é o livro do oculto, onde a verdadeira história está oculta. O livro de Esther é o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não aparece, ele está oculto. E onde está oculto o nome de Deus no livro de Esther? Quando está escrito o rei Assuero, é claro que se está falando do rei Assuero. Mas os sábios rabinos ensinam que quando está escrito somente o rei, está se referindo a Deus, o verdadeiro Criador. Esther falou com o rei para matar amanhã os 10 filhos de Ramã enforcados. Fascinante, não? Ao realizar uma análise numérica, estudiosos, pesquisadores judeus e rabinos, utilizando o livro de Esther e o calendário judaico, descobriram que o ano em questão é o ano de 1946, o mesmo ano em que ocorreu o famoso julgamento de Nuremberg. Foi um julgamento em que as Nações Unidas fizeram depois da Segunda Guerra Mundial contra os soldados, generais, líderes alemães que fizeram o Holocausto. Foram julgados em Nuremberg os 23 maiores criminosos de guerra que foram aprisionados naquela época. Alguns se suicidaram antes,
alguns fugiram, como é a história de Adolf Eichmann, mas foram aprisionados 23. Desses 23, 11 foram condenados à morte. A gente está no ano de 1946, que é exatamente o ano em que a gente vê no livro de Esther. Lembrando que na profecia, Esther pede para o rei, que nesse episódio relatado no Talmud se trata de Deus, para enforcar amanhã, e a gente percebe que o amanhã pode ser daqui a 24 horas, mas o amanhã significa também no futuro. Vemos que os 11 principais criminosos de guerra foram condenados à morte por forca, exatamente como Esther pede ao rei. Na véspera do julgamento, um deles tinha um veneno no dente e ele se suicida e sobra somente 10. Uma outra curiosidade da transmissão da Torá é o seguinte: Ramã também tinha uma filha e ela também comete suicídio. Quando ela vê que todos os planos de seu pai de matar os judeus estão dando errado, ela se joga do castelo onde vivia com seu pai, mãe, irmãos e se mata. Na somatória, Ramã tinha 11 filhos, um comete suicídio. Em Nuremberg, 11 são os principais criminosos de guerra e um comete suicídio. Na hora da morte desses criminosos de guerra, um deles, chamado Julius Streicher, é levado ao cadafalso para ser enforcado e lá o perguntam: qual é o seu nome? E ele responde: vocês sabem muito bem qual é o meu nome. E falam: responda o seu nome. Então ele fala: Julius Streicher. Nesse momento ele faz uma saudação nazista e as suas últimas palavras foram: esta é a festa de Purim no ano de 1946. E assim ele morre enforcado. Ninguém entendeu nada porque não estava na festa de Purim. A festa de Purim usualmente cai no mês de março no calendário gregoriano. Então, por que ele falou isso? Nesse momento, os sábios judeus e rabinos fazem uma conta de que por que esse homem falou isso. Esther viveu há 2.500 anos atrás e a sua profecia acontece exatamente como ela fala. Ela pede para o rei, para Deus, que exatamente 10 descendentes de Ramã sejam enforcados. E um dos maiores criminosos de guerra faz questão que toda a humanidade saiba que esta é a festa de Purim de 1946. É a festa em que os judeus recordam o livro de Esther. A conexão entre a profecia do livro de Esther e os eventos de Nuremberg é impressionante. O pedido de Esther para que os filhos de Ramã sejam enforcados amanhã ecoa no futuro, até o momento em que os 10 principais líderes nazistas foram executados por enforcamento. Essa coincidência não pode ser simplesmente descartada como um acaso. A mensagem oculta no livro de Esther revela um vínculo profético surpreendente entre o passado bíblico e os eventos históricos do século XX. Essa conexão nos faz refletir sobre a natureza da profecia e a sua manifestação ao longo do tempo. No entanto, é importante ressaltar que essa interpretação é uma teoria proposta por alguns estudiosos e não uma verdade absoluta. Nem todos concordam com essa conexão entre o livro de Esther e o julgamento de Nuremberg. Alguns argumentam que a interpretação numérica é subjetiva e pode ser apenas uma coincidência. Independente disso, a história de Esther e a sua coragem em enfrentar o perigo para salvar o seu povo continua sendo uma fonte de inspiração até os dias de hoje. Ela nos ensina sobre a importância de agir com coragem e fazer a diferença, mesmo em tempos difíceis. Assim, o mistério por trás das palavras de Julius Streicher ao afirmar que você sabe muito bem qual é o meu nome, permanece como um enigma. Talvez seja uma referência ao conhecimento profundo da natureza humana e da história que reside em cada um de nós. Em uma última análise, a interpretação e significado dessas palavras podem variar de acordo com as perspectivas individuais. A busca pela verdade e o entendimento dos eventos históricos continuam a ser desafios fascinantes que nos convidam a explorar, refletir e questionar. E você, o que acha de tudo isso? Foi uma grande coincidência? Deixe aí o seu comentário. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.